Está no ar pela Mundial, programa Despadronizada. Um bate-papo descontraído com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Bom dia, ouvintes da Rádio Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada, também pode, também tá valendo. Outro dia me falaram isso, que eu nunca tinha imaginado Despadronizada. Mas falei, pode ser, acho ótimo, dá todo um novo sentido, né? E a ideia do programa é justamente essa, buscar novos sentidos, novas visões. E hoje a gente tem um tema muito interessante, acho que vai dar o que falar, que é um tema chamado sinceridade, né? Às vezes também chamado de sincericídio, né? Muito. Eu tô com dois convidados aqui especiais. Como eu falo aqui, é uma extensão da minha casa, só trago gente querida. E eu espero que todos se sintam em casa. Eu ainda não preparei o cafezinho e o bolinho, como eu falei que eu vou fazer, mas é que ainda não deu tempo, mas ainda vou fazer esse momento café e bolinho, bem em casa. Então, Cris Simões, bom dia. Bom dia, obrigada. Vou chamar de novo. Eu tô quase batendo cartão aqui. É isso aí. Cris Simões é super de casa, né? Minha amiga, minha sócia. Né? Todo mundo sabe da história dela, que ela passou por um AVC, agora está se recuperando super bem, tem um canal no YouTube. Isso, Aviados, que eu vou explicar depois direitinho o que significa. Exatamente, e hoje ela vai falar de outro assunto que não porque, AVC. Porque todo mundo... Agora a vida vai além do AVC, vai né? além, totalmente além do AVC. É isso que vale. E João Carlos Gomes, bem-vindo, João, bom dia. Obrigado, Vanessa, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. João é ator, tá com um espetáculo super atual em cartaz, pois né? É. Que tem uma história... A gente história, nem imaginava que ia ser tão coisa, atual, né? E é atual ainda. Infelizmente, por fatos ruins que aconteceram, mas é um assunto que eu acho que tem que estar sempre em discussão, que deve ser visto, revisto e discutido principalmente. A gente depois entra nesse assunto que a gente nem falou para os ouvintes qual que é o assunto, mas a gente vai, não vamos dar spoiler. Sem spoiler. A peça chama Nem Aqui Nem Lá e está no Teatro Viga. Exatamente. Mas depois às sextas-feiras, 21 horas. Mas depois a gente dá de novo o serviço com calma e tal para divulgar legal a peça. Então, vamos falar de sinceridade. Ai, meu Deus. Cris, você já se meteu em alguma situação desagradável em função da sua sinceridade? Porque a Cris é bem sincera, quem conhece sabe. É, muito sincera. Eu tenho até aprendido com a AVC, que a sinceridade tem que ser levada com calma, sabe? Umas pessoas não gostam muito de ouvir a sua opinião a respeito. Né? Então, você tem que ver se o outro está preparado para escutar aquilo que você pensa dele. Exatamente. Então, a sinceridade tem que ter medidas. Tem que ser medida. Exatamente. Né? E tem que ter também, assim, o jeito de falar, né? É, exato. Então, assim, eu já sofri vários sincericídios, né? Assim, tipo, em trabalho, no passado. Ia lá nas reuniões e falava, isso tá tudo errado. Gente, essa apresentação não tá legal. Isso não vai dar certo. E aí, você falar isso, de repente, com o presidente da empresa, ele não vai gostar muito, né? Aí você acaba se prejudicando, né? O problema é esse, quando você começa a se prejudicar em função do seu, né, da sua sinceridade. Então, você tem que falar a coisa com muito... Aprender a ser sincero. Porque é legal, você tem que... porque isso é uma virtude, você ser sincero eu acho, é uma virtude. Eu acho sempre uma virtude. Que tem que ser preservada. Mas como ser sincero sem ser sincericida? Exato. Esse é assim, o X da questão, ao meu ver. Exatamente. Eu acho que é um aprendizado, acho que a gente aprende a vida inteira sobre isso. E nós vamos entrar no nosso colega aqui sobre... o tema do... você vai dar... Eu vou dar spoiler! O spoiler é o que aconteceu do desabamento, né? Sobre ocupações, né? O espetáculo, né? Ocupações, moradia, esse problema que a gente vem enfrentando há muito tempo. Há muito tempo, e aí, na rua, quando você me falou isso da peça, eu lembrei que o cara lá, que supostamente coordenador lá da ocupação, ele não foi muito sincero com as pessoas. Né? Ele andou escondendo algumas coisas e assim... inclusive ele próprio, né? Inclusive ele está se escondendo. Ele se esconde, ele ainda não apareceu. Exatamente. Então, assim,
sinceridade é uma coisa complicada. Talvez ele também não pudesse falar muitas coisas para as pessoas. Que tem esse filtro também, porque a gente está falando de mídia e aí também você expõe um assunto para toda a população e tem que ter um certo cuidado. Exato, isso, né? E a mídia pode transformar o que você fala. Exatamente. Então, é muito. E aí também você tem que ter o cuidado do receptor, né? Nem sempre que você fala, como vai ser entendido. Exato. Eu acho que uma boa medida para essa questão da sinceridade é pensar no outro. Sim. Quando você vai ser sincero. Né? Como ele vai receber essa sinceridade? É bem complicado, porque a gente é treinado para isso, para ser sincero. A gente trabalha com a verdade. Exatamente. Não, e isso sabe que é engraçado, eu estava comentando isso com a Vanessa. Eu fui internada recentemente no Luci Montoro para reabilitação. E aí eu chamei o meu médico no final da internação para perguntar sinceramente para ele me dizer meu estado. Porque o que acontece? Geralmente nos casos, eu vou voltar no AVC de novo. Mas o que acontece? Como o cérebro é um pedaço ainda muito indescritível, né? É desconhecido. É um mistério. Conhece muito pouco. Aí, assim, muitos médicos falam para a pessoa que ela não vai mais se recuperar, tipo, acabou o prazo, né? Dão péssimas notícias, né? Mas por que eles não podem ser tão sinceros? Porque eles não sabem se realmente a pessoa vai se recuperar ou não. Sim. Pode ser que ela venha se recuperar. Então, o meu médico chegou para mim e me deu uma notícia ruim. Mas assim, ele nem deu a notícia, para ser sincero, ele nem deu a notícia. Ele simplesmente deu de ombros. E o que eu entendo? Ele deu de ombros assim, eu falei assim, minha mão vai voltar a mexer? Aí ele fez assim, né? De ombros. Não é, porque ele não pode dizer nem que sim, nem que não. Claro. Entendeu? A recuperação de cada um também. É diferente, exatamente. Então, ele foi sincero. Dentro da medida dele, sabe? Então, e você sabe que isso também é um tema da peça, né? Como uma boa peça de teatro, um bom texto, a peça tem várias camadas, ela não fala só de um assunto específico, né? Ela expõe um recorte do que é a vida e está muito ligado também ao fato das escolhas que a gente faz. E, na verdade, os personagens da peça são 2 policiais, mas podiam ser 2 médicos. Podia. Porque eles estão discutindo por que eles chegaram ali, por que eles tomaram a decisão de serem policiais. E quando você começa a ver a discussão, e a gente até pensou na questão do figurino, será que a gente faz uma coisa mais... Será neutra. Que ao invés de farda, serem uma farda de médico, vamos chamar assim, uniforme mais geral. Porque a discussão é a mesma. Né? Qual fundo. a decisão que eu vou tomar e a questão da sinceridade também é uma decisão. É uma decisão. Né? Você ser sincero com você mesmo, né? Com a sua... Acima de tudo. As pessoas têm dificuldade de ser sinceras com você mesmo, né? Tem gente que tem tanta dificuldade em ser sincero que com ele mesmo. Com a pessoa, vive numa realidade... Você já acha que é um problema. Não. E daí você quer ser sincero com os outros, mas... Antes de ser sincero... É fácil ser sincero com os outros também, né? Agora, falar da sua realidade, ser sincero com... Tipo, eu estou bem, não estou bem, preciso procurar um médico, eu estou com depressão. Isso é ser sincero com você mesmo. Aliás, tudo que é relacionado a gente é mais difícil. Quando a gente tem que fazer alguma coisa pela gente é mais difícil. Não deveria ser, né? Mas acaba sendo. Não sei se é porque a gente tem também todas essas coisas de pudores com a gente mesmo, né? Um certo... uma defesa, uma né? defesa. Eu acho que às vezes que é o que a gente estava falando, por exemplo, quando a gente vai falar para um empregador, você vai falar uma coisa muito sincera, tipo, você está fazendo algo errado. E o cara não aceita, porque ele acha que ele está fazendo certo. Então, essas sinceridades tem que ter uma certa dose de cuidado. Você também é muito sincero, João? Eu sou mais comedido. Eu sou mais comedido. Eu tento ser na medida, mas eu tenho muito essa postura. Eu tento ser, ter essa postura de pensar sempre no outro. Isso é ótimo. Que a minha sinceridade, primeira coisa, eu sendo sincero em que eu vou ajudar. Que diferença vai fazer isso na minha vida? Porque às vezes você também fala... Porque também fala por falar, qual é? Falar pra ferir, falar pra agredir. Exato, pra quê, né? Você sabe que antes de vir pro programa, eu fui no Google, no Oráculo. O Oráculo. E lá tava, o que é ser sincero? Qual a diferença entre ser sincero e honesto, né? A pessoa pode ser sincera e não ser honesta. Sim. Por exemplo, aí tinha um exemplo básico lá, tipo, a pessoa roubou um carro. Aí... perguntaram para a pessoa, você roubou um carro? A pessoa falou, roubei um carro. Mas ele não é honesto. Não, mas ele foi sincero. Mas ele foi sincero. Então, assim, existe uma diferença entre honestidade e sinceridade. Às vezes as pessoas confundem, né? Eu gosto muito de explicar essas coisas que são muito parecidas, né? É verdade. Então, assim, você tem que ter uma base honesta e depois uma base sincera. Né? E a sinceridade tem que ser comedida, eu acho, realmente. Eu aprendi que tem que ser comedida. Com certeza. Não é para todo mundo, nem todo mundo está preparado para ouvir, né? Sim.
E assim, a gente está vendo essa... Você sabe que eu tenho uma incursão também no meio corporativo, né? E está muito em voga essa questão do feedback. Hoje, nas corporações, o nome é feedback. Entre os internos, o interno chama de feedback. Eu não sei. É que quando a gente recebe do chefe, em vez de chamar de feedback, lá vamos lá receber o feedback. E existe todo um preparo, né, para isso. Na verdade, já é uma evolução, eu acho, né? É aquela coisa de depende de como é usado o instrumento, mas eu acho que também é uma evolução e está se colocando. Não, que é chamado de crítica, né? Também, pode ser chamado de crítica. Ou bronca, né? Ou comida, ou alguma coisa então, eu fiz um curso específico para dar feedback. Você primeiro tem que dar o feedback positivo, porque todo mundo tem um lado positivo. Essa é uma técnica de como se dar um feedback, né, da melhor maneira. De preparar. Primeiro você fala as coisas positivas dela, e depois você vai lá e até para quebrar, né? Que você chama para um feedback, o chefe te chama, vamos ter uma conversa lá na minha sala. E aí? Direto na você já vai tenso. Já é muito. Então você já prepara a pessoa. Então, geralmente, esses feedbacks você dá primeiro positivo, você fala das coisas. Você tem que elencar e tem que ser mais positivo do que negativo. E nunca pessoal, né? Nunca pessoal. Separar. É sempre a questão do fato, da questão do. O que acontece também é que no meio corporativo e profissional, muitas vezes se mistura isso, bastante, né? Nossa, quem pessoas, tem poder né? é pessoas. Humanos, esses humanos. Mas quem tem um poder, assim, é complicado, né? Às vezes não tem uma implicância pessoal com a pessoa, porque existe isso. Não, e eu tive... É questão da empatia. Eu tive um problema sério com uma funcionária uma vez, que ela era muito competente e eu fui dar um feedback para ela, que ela precisava de um ajuste para ela melhorar. E ela não recebeu bem o feedback. E assim, ela saiu reclamando. Eu fiquei sabendo por outras pessoas que também era uma coisa que ela podia ter falado para mim. E hoje ela é uma das melhores gerentes do mundo na área de eventos, por causa das coisas que eu falei para ela. Então, na hora, às vezes, a pessoa não entende bem. Por isso que hoje eu falo para vocês, eu sou muito mais comedida em falar. Que é a questão do aprendizado também, né? A questão do aprendizado. A gente sempre tem uma resistência ao novo, ao diferente. Não, é que eu imagino, a gente vê críticas de jornal sobre peças. Eu também atuo muito na cultura, né? E, assim, às vezes é péssimo receber a peça é fraca, o ator legal nunca é, né? Sim, porque normalmente você coloca tudo que você acredita ter de bom ali, né? Você tá lá entregue, fazendo o teu melhor. E é difícil receber um feedback negativo, mas faz parte também. Sim. E se a crítica é construtiva, se você vê um sentido naquilo, é maravilhoso. Poxa, realmente. Posso melhorar. Né? Posso melhorar, não tinha pensado por esse lado. Bacana, mas eu acho que a pessoa... Então, mas eu acho que tem que aprender... O negócio é você botar o teu ego quietinho, é só isso. Eu acho também. É só isso. É o ego. Vários vão linkar, né? Dele, aí você tudo que envolve a questão da sinceridade. Exatamente, o ego é complicado, O ego é complicadíssimo. O ego, ele derruba todo mundo. Como aquele filme lá do Advogado do Diabo. Não sei se vocês viram. Com Al Pacino. Sim. E o Kevin. E o Kevin. Gente, é antigo. Mas eu adoro esse filme. Tem 7 pecados capitais. Keanu Reeves. Eu tô tentando lembrar o nome dele. Sensacional. Mas que ele vai ele passa por todas as, né? E no final, sempre puxa o tapete, é o ego. O ser humano, se deixar levar pelo ego, dançou. Porque o ego, ele tem a função dele. Infelizmente, a gente trabalha com isso, né? Só que a gente tem que aprender também. Tem que aprender. Não, ele tem a função dele. Ninguém quer matar o ego, né? Mas botá-lo no lugar dele. Se deixar, ele comanda tudo e ferra a sua vida. Exatamente. É que nem o pessoal, estou tendo muito contato com pessoas deficientes, porque quem teve um AVC, ele se torna deficiente, né? Só que a gente é um deficiente meio invisível. Porque muitos se recuperam quase 100%, que eu quero chegar nessa recuperação. Hoje eu estou com o braço mais paralisado e tal, mas a pessoa quer voltar a ser o que ela era antes, então ela tem que lidar com esse ego, sabe? Até porque nunca ninguém vai voltar a ser o que era antes. Não vamos voltar a ser jovens, nem né? Tendo Nunca, AVC, nem com por nada, AVC, né? Na vida, porque você... Não pode ficar apegado ao que você era. Tem não que desapegar do que você foi. Exatamente, o tempo todo. Hoje estou assim e preciso melhorar. Essa é a lema. E eu achei muito legal, uma vez uma amiga ligou pra mim e falou assim, você tá bem depois do AVC? Eu falei assim, tem dias bons, tem dias ruins. Ela falou assim, como
todo mundo, né? E é isso. Então, tá assim, igual. tá igual. Então, hoje eu paro, toda vez quando eu tô com alguma coisa assim, meio me fazendo mal, eu falo assim, eu estou assim por causa do AVC ou eu estaria assim? Independente do AVC. Disso, claro. Aí a resposta, eu estaria independente. Então, Não, mas vamos é porque tocar. é Na uma maioria questão- das vezes é isso. Eu estaria. É isso. Imagino quando você tem uma coisa assim na sua vida, Muito um AVC, você vai sempre também, né, responsabilizar o AVC. E não é legal também, né? Exatamente, põe a culpa E das ficar a coisas da questão sua da vida. fatalidade, sofrer com isso, se vitimizar, né? Que é uma coisa que não ajuda ninguém a nada. Nada. Então, por isso que eu acho que é o Absolutamente tema nada. sinceridade com a gente mesmo muito bacana, sabe? Você ser sincero com você. Ah, eu estou precisando de ajuda, preciso de Antes uma de terapia. tudo, né? Sabe? Isso é uma E assumir, sinceridade. por exemplo, às vezes o momento, tô sendo vítima. E a partir do momento que você assume e tem essa sinceridade com você transforma. E aquilo que você falou também, se ver é muito difícil. Então tem que estar aberto à escuta, ouvir. ao outro, né? Que às vezes o outro te enxerga melhor porque está de fora. É um E outro o ponto de segredo vista. pra ouvir é botar o ego quietinho. Que aí Com não te certeza. machuca. Põe o ego assim, ó, no bolso. bolso. Isso aí, É. eu acho E que precisa de outro, uma aula, viu, É Vanessa? verdade. A aula de guardar o ego. aula de guardar o Exatamente. ego. É deixar onde ele guardar, quietinho, dobradinho, trancar, depois trancar, você solta. é Você difícil. tendo o controle do ego, a tua vida muda assim 100%, né? Porque ele te chateia, ele te machuca. Te o ego só derruba, faz né? mal a você mesmo. Faz aos outros também, porque você fica uma pessoa mais, né, Claro. desagradável. Acho que merece uma hora de programa sobre Merece, ego. é verdade. Foi, Tema um do bom próximo tema, programa. um bom tema. Ego. E só traz, assim, atores. Ixi, já faz uma pauta, né? É só com pessoas. Mas eu acho que também a gente leva muita fama, tudo bem que envolve toda uma questão mítica em relação à função, mas em toda a área tem, né? verdade. No várias mundo áreas, corporativo sabe? que tem de ego. médicos, Os nossa. médicos se acham. Gente, eu passei situações de viagem que eu levava muito médicos para congressos internacionais. E aí eu levei um cirurgião neurológico uma vez, e aí a Alitalia, ela entrou em greve. E a Alitalia era estatal, né? Sim. Então, greve na Alitalia significa parar tudo. Mesmo. O aeroporto, a gasolina que coloca, tudo. Meu, esse médico me colocou contra a parede porque ele falou assim, eu tenho que operar uma pessoa na cabeça amanhã, você tem que me dar um jeito. Eu falei assim, eu não sou mágica. Mas é o ego dele, né? Tudo bem, ele tinha um No intuito. caso ele Tinha um- tem, tinha Ele tinha um intuito sério, mas ele estava querendo que eu fizesse uma coisa além das possibilidades, porque os Porque era médicos se ele. acham deuses, porque era ele. Porque era isso. Então, eles se E acham... até é faz. compreensível, porque eles têm a vida das pessoas nas mãos até certo ponto, Então, né? isso Não é- são os deuses, é. mas eles estão quase lá. então. No- tinha uma processo- questão é. de responsabilidade É. e compromisso envolvido também. Claro. Tem, mas o Que é médico importante. é uma função muito delicada, como eu acho que o artista... O artista pode... Eu vejo peças que modificam a minha vida, que eu saio... Sabe, a gente vem assistir muita coisa junto. Que são as boas peças para Sim. Que são as boas, exatamente. Você sai Você sai diferente, meio Transformado, transformado. é. Eu acho, então, assim, todas as profissões têm uma coisa que pode modificar muito a vida delas, se elas conseguirem assistir com sinceridade. Com com coração honestidade, aberto, com né? coração aberto. Então, assim, eu já fui em peças que eu saí repensando minha vida, né? Então, o papel do ator é importante, o papel do médico, Sim. mas tem que ser sincero. É. Consigo com ele mesmo, até se ele atuou bem, se aquele dia ele não foi bem. Sim. né? Acontece, somos humanos. Porque tem- Acima de tudo, somos humanos, né? É. Então, Os humanos são bem, né? esses humanos que circulam. Lembra... É que a gente quer essa música mesmo? Acho que era do Supla, né? A gente tá na onda do sul. Onda do- Vocês que estão ouvindo a gente, querem participar desse papo aqui, liga pra gente, 31710221 ou 32624490. Você é sincero? Você é sincero demais? Você é sincero de menos? Qual é a sua relação com a sinceridade? Conta pra gente, João, Seja sincero. seja sincero, seja sincero. Ligue. Agora Se é a não hora. tiver ligação, é porque ninguém quer ser Ih, sincero, é hein? verdade, a sinceridade está em crise. Tem crise, exatamente. João, me fala um pouco do processo de vocês. Eu li no release que vocês têm um Sim. grupo de pesquisa. Na verdade, tudo começou com um grupo de leitura de textos dramáticos. Ai, né? sempre começa assim, né? E a gente reuniu um grupo que, na verdade, não tinha nada em comum, muita gente nem se conhecia, e a gente em casa, na minha casa, a gente se reunia para ler. Né? Um convidava o outro, e as pessoas foram chegando. Até que a gente chegou no texto do Cássio. E sabe aquela leitura que, no final da leitura, dá aquela suspensão, que ninguém fala nada, fica aquele Nossa. silêncio, todo mundo pensando no texto. E É isso que a gente quer dizer, né? vislumbrando a possibilidade de que aquilo podia chegar a mais pessoas, não só naquele grupinho que estava reunido ali Isso aquele foi dia. quando?
Isso foi em setembro do ano passado. Né? É importante também a gente falar isso aqui, o tempo que demora a construção de uma peça de teatro. As pessoas acham que é assim, né? Exatamente. Fábrica. Algumas vezes acontece. Em alguns casos específicos. Mas foi um processo longo de discussão, de estudo de texto, tudo que e escolhas, né? Como eu falei, a peça ela tem várias camadas, várias escolhas. Fala de escolhas também. E tem a peça começa num contexto de desocupação. Foi que a gente começou a falar. E não tinha acontecido nada. Isso foi em setembro. Não, essa coincidência... A peça começa numa desocupação. A irmã, que é uma policial, são 2 irmãos que são policiais. A irmã, ela é convocada para fazer a desocupação de um prédio público que está ocupado. Nossa, olha que coincidência, gente. É uma loucura. É coisa da arte. E a gente estava falando isso ontem. Exatamente. A vida imita a arte imita a vida. É que a gente foi assistir a Avengers. E aí ela sobe no prédio e não consegue fazer. Ela não quer, e que entra o questionamento da questão ética da profissão. Nossa, temos uma ligação! Então, alguém sincero, alguém sincero. Você será sincero? Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Enia, de Sorocaba. Emília? Enia, de Sorocaba. Enia. Bom dia, Enia. O que você quer falar com a gente? Então, vocês estão falando sobre a gente ser sincera, né? Isso. Então, e eu sou muito sincera, eu amo todo mundo, eu tenho aquela bondade. E hoje eu estou vendo que e eu estou sofrendo muito com isso. Estou sofrendo muito porque as pessoas são muito, muito duras. E daí falam que eu sou boba, porque eu sou sincera. O que você diz disso? A família, todo mundo, ninguém fala mais comigo, porque acho... Então, eu acho que a gente ser muito sincera também, não sei, né, sobre isso que vocês estavam falando agora, né? Exatamente, Enia. A gente estava discutindo justamente isso, que a sinceridade, ela é uma virtude maravilhosa, mas ela tem que ser comedida porque, infelizmente, nem né? todo mundo está preparado. E você vai principalmente, Enia, a família. Vou falar porque eu tenho uma família grande e aí rola muitas sinceridades, e aí quando rola sinceridade, muita gente sai magoado. Então, eu acho que em alguns momentos a gente tem que guardar a sinceridade pra gente. A gente tem que falar com parcimônia, né? Com moderação. Muita moderação, porque alguém... Às vezes fala que ama, pode ser uma sinceridade, mas às vezes você fala, olha, você devia se vestir melhor, né? Claro, você tá andando com a roupa muito curta, a pessoa pode ficar achando. Normalmente em família você sabe mais ou menos, lógico que a gente nunca sabe 100%, mas você conhece a pessoa um pouco mais. Você acha que conhece. Então, deveria conhecer, isso, né? Enia, é complicado. Você tem surpresas, isso que tá falando, é ser humano, não tem ser humano, família ou não, imprevisível. É ser humano, mas de repente ter algum cuidado como colocar a sua opinião. Como colocar essa sinceridade. Esse é um já grande pensando, segredo. eu digo no sentido de você conhecer outra pessoa, porque você já imagina mais ou menos como a pessoa vai receber. Mais ou menos. Tem gente que aceita bem, tem gente que não aceita de jeito nenhum. Você já sabe que tem aquele primo, aquela tia que sabe que você não vai aceitar. Não, mas sabe que a Enia falou uma coisa interessante? Nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão muito duras. Exatamente, foi uma coisa que me chamou a atenção do que ela disse. Me chamou também. Assim, as pessoas não estão recebendo tudo a ferro e fogo. Exatamente. Isso na internet. Então, assim, você não pode nem ter opinião, porque eu dou minha opinião, às vezes, políticas, que eu adoro, né? Aí coloco lá e já vem assim, 1 milhão de questionamentos. Quer dizer, você não pode ser sincero, você não pode ter opinião. Não pode ter opinião. Ninguém respeita a opinião do outro, né? E num momento em que a gente está mais aberto, tem tecnologia para isso, né? A Enia tá aí no ar ou já... Enia, tá aí ouvindo a gente? Enia? Acho que não. Então a Enia já foi. Obrigada pela participação, Enia. Continue ligando para o Despadronizado. Então vamos continuar. E é o momento em que a gente tem mais recursos para conversar, né, para estreitar esse diálogo, e está acontecendo um pouquinho ao contrário. As pessoas estão mais fechadas, como a Enia disse. Estão mais fechadas, duras, não sujeitas a opiniões externas. Não abrindo, não tem uma flexibilidade para escutar o outro. Porque eu acho que ter uma opinião contrária e ser sincero na opinião contrária não é ruim. Claro, eu não deixo de fazer. Eu não faço inimigos porque eu gosto de X ou Y. Eu só falo minha opinião. Talvez a minha opinião, se você for uma pessoa aberta,
talvez você possa repensar. Ampliar o seu pensamento, né? Se você tiver argumentos para mudar, a gente já Aliás, mudou. o Despadronizada busca justamente isso, né? Novas visões diferentes. Porque tem que despadronizar, porque o padrão já era, eu né, acredito gente? que isso que proporciona o crescimento. Você ficar sempre na mesma linha de raciocínio, de pensamento... Você não cresce. Não te faz crescer. Né? Então, acho que isso é fundamental. Gente, estamos acabando. Já? É muito rápido. Aí, é muito rápido. Eu queria ficar mais uma meia hora falando sobre isso. Fazer um duplo programa. Gente, eu quero agradecer Lopes Calil Engenharia, que apoia o Despadronizada. Muito obrigada pelo apoio. Serviço da peça. Por favor. Então, a peça é Nem Aqui Nem Lá, do Cássio Pires, é o texto, com a Daniela Guerreiro e comigo, João Carlos Gomes, direção do Ricardo Leles. A gente está toda sexta-feira no Viga, Espaço Cênico, que fica na rua Capote Valente, 1323, em Pinheiros. Uma delícia, já fiz espetáculo lá. Eu vou, bom. Hein? É sexta. Vamos lá, vamos sexta. Às 21 horas. É 21 horas, não é 21h30. Não, 21 horas. Gente, o pessoal não chegue atrasado. Por favor, gente, teatro começa no horário. Tem que chegar lá um pouquinho antes, não 21 horas. Tem que chegar pelo menos chega um pouquinho antes. Cris, então, seu canal. Então, gente, eu tô nas redes sociais, como Cris Simões, e eu tenho um canal chamado Aveados, que é uma brincadeira, porque hoje a nomenclatura de AVC não é mais AVC, é AVE. E aí um amigo meu que teve falou que a filha dele chamava, aviado, vem aí. Eu falei, então se você é aviado, eu sou aviada também. Aí, para tornar esse tema um pouco mais leve, né? Sim. Porque é uma ruptura muito grande que você faz com a sua... A gente precisa disso também, leveza, né? Leveza. É legal, a peça trata desse assunto, mas é com muita leveza, muito afeto. É bem bacana a fala do relacionamento dos dois irmãos. Não, eu já tô querendo ir amanhã, mas não tem amanhã, né? Só sexta. Sexta-feira eu vou lá. Com certeza. Aí, assim, chama Aviados, então é só procurar no YouTube. Eu gosto também dos depoimentos das pessoas. Não é um canal sobre mim, é um canal sobre os aviados. É um canal de comunicação, né? Exatamente, mostrar um pouco do processo de recuperação de cada um, mostrar que nós continuamos na vida, tem coisas. Eu mostro muito a gente indo para festas, vida social, porque as pessoas que ficam deficientes às vezes ficam trancadas em casa. Nós temos, em cada 8 pessoas, uma é deficiente. Então, é muito deficiente que está aí e está escondido. É verdade. Não, faz todo sentido. Você também é, né? Olha só. Ele é um invisível. Faz teatro. Você é um PCD e é um PCD invisível. Você sabe disso, né? Nós somos deficientes invisíveis. Gente, infelizmente temos que acabar esse papo, então uma delícia. Bom, Despadronizada está no Facebook, com a página Despadronizada com Z. Vocês podem falar comigo por lá. Um beijo e fica a dica. Se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Obrigada. Beijo, obrigada, gente. Esses humanos gesticulam pela cidade aí afora. Ratata, Você acaba de ouvir pela Mundial programa Despadronizada, com a atriz e jornalista Vanessa Goulart.